Deixar aqui essa matéria, muito obrigado ao Cash Coral, sobre a possibilidade de alguns empresários, de Recife comprar o Santa Cruz. Eu já até tinha falado sobre essa possibilidade aqui no canal, que até com base, por exemplo, no Atlético Mineiro, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como que é essa SAF do Atlético, quem são os donos, enfim, a informação que temos até aqui, que surgiu nesse dia 25, então não temos tantas novidades, é que o presidente, o Bruno Rodrigues, concedeu uma entrevista ao canal do Nosso Futebol e falou sobre a SAF do Santa Cruz e disse, que alguns empresários tricolores de Pernambuco podem comprar a SAF, que é algo que eu já tinha batido na tecla e que era uma alternativa mais viável. Por quê? Porque, igual eu falei, se fosse um grupo interessado, um grupo sério, com vários times do mundo e tudo mais, beleza. Só que geralmente esses grupos que apareceram não tem um histórico de vários times ou algo nesse sentido. Eu prefiro que seja uma SAF mais local, desde que seja com valores altos, com pessoas sérias à frente do comando, que aí pode ter um potencial parecido com o que foi do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, que o Cruzeiro mesmo com diversas contratações, o Atlético também conquistando título nessa época de SAF, que eu vou deixar aqui para vocês. Ó, do Atlético Mineiro então, que são os 4 R's que eles chamam, 75% então da SAF que eles compraram. Então não foi um valor, vamos colocar assim, certa, por quê? Os donos já tinham investido uma boa parte, aumentou muito essa dívida e eles acabaram sendo solidários. Então, basicamente isso, 75% das ações. E aí então, o clube recebeu o primeiro aporte de 913 milhões, 500 milhões de caixa sendo abatido, com a própria Arena MRV. Então ficou bom, para quem comprou o Atlético Mineiro. E aí então, 55% do Rubens Menins, que é dono da MRV, e o seu filho, que é o diretor da companhia, que também tem a Hold, que tem uma fortuna avaliada, o Rubens, de quase 10 bilhões de reais. Tem também o CEO do Banco Master, o Daniel Vorcaro, que tem um patrimônio também altíssimo, enfim, ajudou também um Atlético recentemente. O Ricardo Guimarães, que tem um aporte inicial de 400 milhões, foi presidente do clube durante muito tempo e tem um percentual relevante do BMG de quase 82,5%, e ainda também o fundo criado então para o torcedor comum, que é o FIGA, que aí poderia aportar o dinheiro, que pode ser também uma alternativa que o Santa Cruz faça, para você ser dono de um percentual do clube, poderia ser uma alternativa. Enfim, eu acho uma ideia bem interessante. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal. É algo que poderia ter um começo mais rápido, vamos colocar assim, até porque antes do início de uma Série D já tendo um avanço nesse sentido, podendo utilizar esse dinheiro para bater algumas questões das dívidas, aumentando também a folha salarial para o campeonato que mais importa, que é o brasileiro, já sonhando com acesso para a Série A. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer também desses valores que eu trouxe aqui, que eu acho bem baixo, mas ficando à frente de alguns clubes que estão na Série A do campeonato. Então bora falar aqui sobre esse caso envolvendo o valor da SAF. O próprio Ricardo Rocha já tinha falado sobre essa questão de que nesse mês de dezembro teria alguma atualização. Ele que aqui, ó, auxiliando a formação da SAF, Ricardo Rocha projeta prazo de divulgação do valor do clube, Então, ele detalha aqui um pouco mais sobre isso e de que poderia sair ainda nessa atual temporada. Olha aqui o que ele disse, Concordo com o presidente do Santa Cruz, o Vasco é um exemplo de uma experiência de uma SAF que não deu certo. E isso pode não acontecer, com o Santa Cruz. Com a torcida apaixonada que tem, estou tentando ajudar o Santa Cruz como sempre e eu estou conversando. E aqui ele falou, as pessoas dizem que está conversando muito, mas tem que conversar muito mesmo. Ninguém coloca dinheiro em uma coisa ruim. O Santa Cruz não é uma coisa ruim e precisa ser claro, O Bruno Rodrigues vai fazer um valuation, que é avaliar, quanto que vale o clube junto com uma empresa, e até dezembro vamos ter os números. Então tem que começar a conversar, não vai ser de uma hora para outra. Ainda fala sobre a importância para definir o valor total do clube. A SAF pode existir, eu estou tentando ajudar e vou tentar ajudar sempre. Quando eu ver que não dá, eu vou sair. Talvez essa seja a minha última tentativa de ajudar o Santa Cruz. Não depende de mim, não sou o presidente. O Bruno Rodrigues é um cara inteligente, do bem, ele está corretíssimo em não ter pressa. Eu, como torcedor, digo, tem que realmente esperar um pouco, porque vai sair o valuation em dezembro, e aí ele tem uma definição sobre quem vem ou não para ajudar o Santa Cruz. Que aí sim, a tendência é que faça essa avaliação e tenha um valor definido. 600 milhões de reais que o Santa Cruz vai querer, 1 bilhão, por exemplo, em 15 anos, enfim, vai depender bastante. A tendência é que venda 90% das ações da SAF do clube. Além disso, o próprio Bruno Rodrigues deu uma entrevista no final de novembro falando sobre isso, de que gostaria de que tivesse avançado mais essa questão da implementação da SAF no Santa Cruz, que é algo que ele vem batendo na tecla há quase mais de um ano. Então aqui nessa entrevista ele fala um pouco mais sobre isso e aqui, ó,
ressalta, né, um dos trechos importantes sobre por que não aderiu esse modelo em 2024. Falou aqui, ó, nesse ano de 2024 eu digo com todas as letras, né, eu esperava que a gente tivesse avançado mais. Quando digo, né, avançado, seria formalizado a SAF. Porque quando me perguntaram quando vai haver a SAF do Santa Cruz, qual que seria a minha resposta clara e objetiva, né? Não é se vai haver ou não, é quando vai haver e está resolvendo isso, né? Isso vai haver, mas não sabemos ainda o prazo. Falou aqui, ó, quando a lei entrou em vigor, era natural que todos achassem que era a grande solução do mundo. Acredito que para o nosso futebol brasileiro não tem outra saída, mas teve, né, aquele boom onde vários clubes viraram SAF e aí muitos deram resultado. Aí está o Cruzeiro, por exemplo, mas enquanto deram errado, por exemplo, do Vasco, que foi uma tragédia, né? Ele disse aí então sobre essa questão. E aí a empresa que está fazendo essa consultoria, que ele disse, né, é a Alvarez e Marsal, que é muito grande, já fez o valuation do Cruzeiro, do Botafogo e do Vasco, que vamos combinar, não foram valores certos, né, não foram valores altos, mas os investidores, pelo menos no caso do Cruzeiro, acabou dando certo com a chegada do Pedro Lourenço, do Botafogo também não tem nem o que dizer, do Vasco também foi errado, né, acho que é o único exemplo bem negativo dessas grandes vendas, mas ainda foram poucas que ocorreram. Então, tendência é que em breve teremos essa definição, e agora bora falar, né, sobre essa história envolvendo o Rivaldo. Só antes, eu vou deixar o link aqui, ó, bem rápido, da Betfair para vocês, que está até com R$300 em bônus e 300% de bônus no seu primeiro depósito. Não tem conta na Betfair, já se registra aqui embaixo, deixa lá esse saldo, né, para você aproveitar as cotações para o ano que vem. Então o link da Betfair, até R$300 de apostas grátis, vai estar aqui embaixo na descrição. Então bora falar aqui, muito obrigado ao Cash Coral, onde falamos, né, ó, Rivaldo na SAF do Santa Cruz. Após trazemos, né, a informação de que a proposta não vinculante da SAF estaria assinada com um grupo de empresários tricolores. Outra informação que surgiu, né, de que o Rivaldo estaria junto com os empresários para ser um dos compradores dessas cotas da SAF do Santa Cruz, que era algo que eu até disse, né, num vídeo recente, quando teve essa proposta do Neucastle, essa especulação, né, proposta não teve, de que poderia ser um investidor bilionário. Eu falava, a chance mais real de acontecer é, por exemplo, vamos colocar vários investidores, né, igual fez o Atlético Mineiro, tendo 4, 5 donos, por exemplo, e cada um coloca 100 milhões de reais, que é muito mais fácil do que você ter um dono só e o cara ter 1 bilhão disposto, né, a arriscar no clube. Poderia ser uma alternativa. Então tá aqui, ó, proposta não vinculante da SAF assinada, né? Então já está assinada com um grupo de tricolores pernambucanos, inclusive são esses tricolores, né, que contrataram a empresa Alvarez e Marsal para os termos, né, burocráticos. Então isso aqui já é um pré-avanço para a assinatura oficial da SAF. E aí, em breve saindo então essa definição do valor. Porque estou gravando esse vídeo ainda no dia 10 de dezembro, a tendência então é que nesse mês ainda saia o valor exato. E esse grupo, né, de empresários, que estaria inclusive o Rivaldo bilionário, o grupo do Neucastle negocia SAF Coral, disse aí, então o jornalista, né? Muito obrigado aí pelo portal Blog do Torcedor do UOL. Então seria uma das alternativas para o ano que vem. Informações aí pelo programa Léo Medrado e Traíras, a diretoria ter negociado com o grupo que comanda o Newcastle lá da Inglaterra, né? Então, é um grupo lá da Arábia Saudita e tudo mais, que investiu demais no Newcastle e tem um potencial muito grande no médio e longo prazo. Então, é como se fosse o fundo soberano lá da Arábia Saudita, que teria esse interesse, né, de comprar algum time brasileiro e aí teria interessados no Santa Cruz, até por conta do potencial, né, da torcida e tudo mais. Essa especulação desse árabe aqui no Brasil não é de hoje, já teve especulações dele no Cruzeiro, bem antes, né, no Vasco da Gama também, e no Botafogo, lá em 2022, teve também especulações mais recentes no Atlético Paranaense e agora mais esse nome aqui no Santa Cruz. Mas nunca nada de oficial, uma proposta ou algo nesse sentido, mas eu não ficaria surpreso, até porque o grupo do Newcastle é um dos maiores, né, ainda mais com condição financeira. O Arábia Saudita, a liga em si já está muito forte. Tem também a questão, por exemplo, do Newcastle, que é um dos times mais relevantes hoje no cenário inglês e agora poderia estar interessado no Brasil. O Santa Cruz tem um potencial gigante e poderia ser um investimento até barato para os padrões do que os árabes têm feito, né? Porque poderia já comprar um time, por exemplo, o Fortaleza, que está na região Nordeste também, tem uma torcida grande e já está estabelecido em competições sul-americanas e na Série A, mas custaria bem mais, né? Eles estariam dispostos a esperar, por exemplo, no Santa Cruz 3, 4, 6 anos, por exemplo, para ter um retorno interessante e voltar a competições relevantes, né? Estando agora na Série D, se eles quiserem, em poucos anos, né, pode estar de volta no torneio. Então vai ter toda essa definição aqui no médio e longo prazo. Vou deixar também essa informação aqui, ó, do Ricardo Rocha, tá aqui, ó, auxilia nas negociações e espera a definição, né, do valuation, que isso aqui é quanto que vale o Santa Cruz. No caso será definido aqui então em dezembro, de acordo com o Ricardo Rocha, que já tínhamos falado aqui recentemente também, né, no canal. Então ele falou aqui, ó,
recentemente sobre essa questão, né, da SAF. Eu concordo com o presidente do Santa Cruz, eu acho que o Vasco é a grande experiência de uma SAF que não deu certo, né? Aí todo mundo pergunta, Ricardo, você está tentando ajudar o Santa Cruz? Eu estou, né? Estou tentando ajudar, como sempre estou conversando. O pessoal fala, mas está conversando muito, né? Mas tem que conversar muito mesmo. Ninguém coloca dinheiro em coisa ruim. O Santa Cruz não é uma coisa ruim, mas precisa ser claro para ter, né, esse investimento. Ele revelou então, né, de que o valuation do Santa Cruz será definido até o final de dezembro. É um passo fundamental, né, foi essa questão da Alvarez e Marçal, que é uma empresa que já fez consultoria para alguns clubes que são SAFs, recentemente também para o Flamengo, para o Vitória, e aí vai estruturar qual o valor da dívida, qual que seria um valor justo comparado com o mercado atual, e é essencial, né, para ter uma definição de quanto que vale. Ele ainda completou dizendo aqui, ó, o presidente do Santa Cruz vai fazer um valuation até dezembro, vai ter os números e aí sim começar a conversar. Não é de uma hora para outra que vai se fazer uma SAF, e eu acredito que seja a minha última tentativa de ajudar o Santa Cruz. Não depende de mim, eu não sou presidente do Santa Cruz, o Bruno é um cara inteligente, um cara do bem, e está corretíssimo em não ter pressa. Porque realmente vai sair agora no valuation, né? E vai ter uma definição quem tem ou não para ajudar o Santa Cruz. Então, ele fala também sobre investidores do Brasil, que nesse momento eu acho que seria o mais plausível. Ele até falou aqui, ó, sobre essas especulações e tudo mais, sobre ligado ao Newcastle. No entanto, o Ricardo Rocha disse que o grupo que ele está intermediando é outro. Ele falou aqui, ó, não tem nada a ver, é outro grupo, outra situação. Bruno Rodrigues tem algumas propostas na mesa, o maior patrimônio do Santa Cruz é a sua torcida, e eu conheço, né, alguns amigos que me levarem a esse grupo, pessoas seríssimas, que gostam de futebol e têm condições de comprar o Santa Cruz. Inclusive, eu acho que é o mais plausível de acontecer. É claro, se aparecer um investidor internacional e tudo mais, seria mais viável, mas seria até mais interessante. Porém, não acho ruim essa história de ser investidor. Então, por que eu acho interessante essa possibilidade? Porque a SAF, por exemplo, do Atlético Mineiro, acho que seria o melhor exemplo disso, porque, beleza, né, não está no momento mais perfeito, mas desde quando os donos, né, o Rubens Menin e tudo mais, e outros investidores, compraram um percentual do clube e endividaram ele também, depois compraram, mas ainda assim, depois que teve investimento, o Atlético ganhou títulos, né, Brasileirão, Copa do Brasil, e aí, quando foi formada essa SAF, teve então vários empresários, né, que compraram algumas cotas. Então, vamos supor, se a SAF do Santa Cruz vai estar avaliada em 750 milhões de reais, você pode dividir, por exemplo, entre 7, 10 investidores que vão ter o percentual, esses caras não vão tomar conta, né, do time, não vão ficar dando pitaco, mas eles vão escolher, por exemplo, quem que vai ser, junto com o presidente ali, por exemplo, quem que vai ser o CEO do clube, quem que vai ser o diretor de contratações, e aí dá as cartas, porque é muito mais fácil, né, um total ali de 10 empresários ali se reunir e fazer um investimento de 100 milhões cada, por exemplo, do que exclusivamente ter 750 milhões para dar à vista, né, num projeto que é arriscado, não tem como dizer que não é, porque é sim um projeto de um clube que tem muito potencial, mas que teria todo um processo bem longo pela frente. Então, eu acho que é a possibilidade mais real de acontecer, e é inclusive o que o próprio